Bom dia, Alice Lira, você tá bem? Bom dia, Laumon. Eu tô bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia quem tá aí no Zoom. O pessoal que tá presencial, a gente já deu bom dia. Estamos começando mais um dia do projeto Cinema e Relação. 2 de 3, né? 2 de 3 da oficina de operação de som com Novinho, que tá ali já se aquecendo, que hoje tem coisa, menino. Então, gente, pra gente iniciar aqui, de fato, tem muito conteúdo. A gente viu ontem, Novinho é uma enciclopédia humana, muitas histórias de vivência na pele. Esse é o projeto Cinema e Relação. É um projeto que é realizado pela Cinese Audiovisual, uma produtora aqui do DF, com parceria com a Candiar Produções. E conta com patrocínio da Neoenergia Brasília e do Instituto Neoenergia, através do edital Transformando Energia em Cultura, pela Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Sabia que em alguma semana ia acertar o nome. Também contamos com o apoio da Icon Ações Cinematográficas, IFB Recanto das Emas, onde está ocorrendo essa oficina. Já ocorreu também as outras etapas no Jovem de Expressão, na Ceilândia, no Espaço Cultural Renato Russo, da semana que vem. E contamos também com o apoio da Associação Fuzuê de Arte e Cultura, SEAGRE, que nos doou as mudas das plantas nativas do Cerrado, Getião Culinária Nordestina. Estou esquecendo de alguém, Alice? Tá esquecendo? Quem que eu estou esquecendo? Tá esquecendo. Conrado Poste, que nos apoiou com as câmeras. Diego, na nossa transmissão ao vivo. Novinho, também nos ajudou, nos auxiliou também com equipamentos, essa infraestrutura, né, que a gente está conseguindo fazer essa transmissão aqui. E toda a equipe, né, gente, porque, como eu falei ontem, vou reforçar, a equipe está entregando muito além do que a gente esperava, né? Palito, Ju, Gabi, Rebeca, Drica, Raila, Amanda, Tassi. Enfim, amanhã a gente vai falar os nominhos de todo mundo e vocês vão ver os rostinhos também de quem está fazendo isso aqui acontecer na melhor qualidade, da melhor forma possível também, né? Perfeito. Então, por agora é só. Ou tem mais alguma coisa? Não, por hoje é só a nossa fala, né? Né? Agora vamos convidar Novinho. Ei, alô. Tio Novinho. E aí, beleza, Nelson? Fala, meu irmão. Tá, obrigado. Tudo bom? Bom dia a todos presentes, né? E os presentes online, né, no momento. Olha só, eu ontem, vou falar um pouquinho sobre ontem, né? Mas no final começou umas perguntas, né? Perguntaram assim, mas qual que é a importância disso em relação ao cinema e tal? E onde eu vou usar esses conhecimentos, entendeu? Então, assim, vou dar uma explicação bem rápida, né? Antes de entrar nessa parte aqui de fazer os cabos. Qual que é a realidade de um trabalho? Todo trabalho, quando você vai ser contratado para fazer um trabalho, tem uma produção. Às vezes é produção rica, que é a melhor coisa que tem. Às vezes é produção pobre e às vezes é produção intermediária. Essa é a realidade, né? Então, vamos para a situação. Numa produção rica, o cara tem o dinheiro, ele vai, digamos que ele vem, vou usar especificando mais na área do cinema, igual foi perguntado ontem, né? Então, uma produção rica, o cara vai vir gravar uma cena aqui em Brasília, vai gravar vários takes. Se a produção é rica, o cara vai trazer uma equipe técnica top e ele vai trazer equipamento top. Então, está resolvido o problema. Por quê? Porque a produção é rica, entendeu? Vai ter os problemas do dia a dia, mas os equipamentos estão lá e as pessoas estão preparadas para isso. Essa é a realidade que eu vou te falar assim, poucas vezes você vai pegar essa realidade. Normalmente ela é uma realidade assim, um pouco distante até para o nosso país e para a condição que tem, que nem sempre tem um dinheiro sobrando. Então nós vamos para a situação 2. A situação 2 é uma situação intermediária. O cara tem um dinheiro mediano. Quando ele tem um dinheiro mediano, ele tem que fazer uma escolha. Ele está vindo para Brasília, ele pode trazer o equipamento ou a equipe técnica. Aí vai do diretor. Tem diretor que ele fala, né, eu prefiro levar a equipe técnica, porque ele acha que a equipe técnica é mais importante.
e ele vai alocar materiais aqui na cidade de alguém que tem os equipamentos que ele necessite com o recurso que ele tem. Tem um diretor que ele vai falar assim, não, eu acho que o equipamento é mais importante, que eu posso conseguir mãos de obras que vão me atender nesse local. Então, essa é a situação 2. Então, em cima dessa situação 2, eu vou te falar, se ele optar por trazer os equipamentos, se ele optar por trazer a mão de obra, ele vai precisar da locadora. Então, ele não precisa da gente aqui de mão de obra. Mas se ele fizer a opção de trazer os equipamentos, ele vai precisar da mão de obra, então ele vai precisar de você. Então, é você que vai saber, ele trouxe os equipamentos, você vai ter que ligar, usar, então você tem que saber o específico aquilo lá. Então, é um trabalho seu. Agora, vamos para a principal realidade, que aqui mais acontece, que é a hipótese 3. Produção pobre. Pouco dinheiro. Então, pouco dinheiro, o cara vem para cá e ele fala, eu não posso trazer equipamento, não posso trazer mão de obra. Então, vai ser tudo daqui. Então, ele vai lá, vou ter que contratar, porque ele vai enxugar com passagem de avião, com hotel, ali, custos. Então, tudo é baseado em custos. Então, o que acontece? Quando ele vem para a cidade aqui, e ele vem na produção pobre, ele vai contratar o equipamento aqui e as mãos de obra. Ele vai entrar em contato com você, que é o técnico, e ele vai falar assim, ó, a Olivia explicou isso legal, porque é uma realidade maior dela, né? O cara liga e ele fala assim, o diretor fala assim, ó, cara, eu vou fazer uma locação e vou fazer uma gravação no espaço, assim. Então, vou citar um exemplo. Fazer uma gravação dentro da catedral. Então, ele fala, o que vai acontecer lá? Vai acontecer essa cena aqui. O diretor, ele vai explicar só a cena para você. É você que vai dizer o que vai precisar lá, entendeu? Então, você precisa saber. Você vai falar assim, pô, eu preciso de energia. Que tipo de energia que eu preciso? Eu preciso de... essa cena é melhor usar qual tipo de microfone? Eu vou falar aqui mais na frente do microfone. É direcional, bidirecional, omnidirecional. Então, isso tudo que é definido pelo profissional. E aí vai ser cobrado de você o resultado. Por quê? Porque, na verdade, o diretor, ele está confiando o trabalho a você, entendeu? Claro, existem diretores que eles, além de ser o diretor artístico, eles têm muito conhecimento técnico. Quando você vai trabalhar com um diretor desse, facilita, porque ele é como se você tivesse um treinador de futebol que jogou bola e tem um treinador que ele foi um professor de educação física, mas ele não jogou bola como profissional. Então tem essa diferença, mas dentro da realidade da profissão basicamente é isso. Então todo conhecimento que você conseguir agregar vai te ajudar, entendeu? O conhecimento nunca vai ser demais. E eu até falo, hoje eu gosto de trabalhar, eu trabalho menos em shows e trabalho mais em eventos. Até porque o evento paga mais, o evento exige mais, só que tem uma vantagem. Como eu trabalhei muito tempo em show, eu perdi muitas noites, né? Porque você trabalha, sai de manhã e volta no outro dia. Então eu falei assim, não, hoje eu quero um lance mais que eu trabalhe de dia, à noite eu estou em casa. Quando normalmente é um evento, o evento acaba 10h30, meia-noite, então é a escolha. E eu também escolhi o evento porque todo dia eu estou num evento diferente. Então eu sou um cara que gosta de aprender, então eu estou sempre aprendendo sobre um assunto novo. Às vezes eu estou num evento que o cara está falando sobre plano de saúde. O cara está explicando, eu falo, pô, vou entender isso aqui. Aí eu aprendi sobre plano de saúde com um cara que é especialista. Aí eu falo que nessa profissão você é privilegiado. Eu estava até falando com o Diegão aqui mais cedo. Alguém já vai falar do método CIS? O cara viaja, é um método desses motivacional, o cara famoso Paulo Vieira, e as pessoas pagam 5 mil reais para assistir uma palestra do cara. O cara chega no lugar, ele consegue colocar 4.000 pessoas pagando 5 mil reais. Eu vou lá, eu ganho dinheiro para trabalhar e eu assisto e eu aprendo tudo que as pessoas estão lá. Imagina só, o cara está pagando 5 mil reais para aprender e às vezes eu estou ganhando 5 mil reais para estar lá aprendendo também, entendeu? Então o evento tem essa vantagem, entendeu? E claro que quando a gente começa a carreira, é impressionante, todo mundo quer ir para a música, para o show e tal, isso é normal, só que dentro, eu estou falando, existem várias possibilidades, você vai escolher no caminho. Eu falo assim, essa profissão, coloca só a minha tela aqui para mostrar um negócio pessoal. Essa profissão, ela tem uma coisa que é o seguinte, existe um pouco de... Como que eu vou dizer para vocês, assim, de uma maneira mais específica?
é uma profissão assim, a maioria do pessoal que trabalha nessa área, trabalha porque tem uma paixão. Porque se fosse somente pelo dinheiro, mesmo que seja um dinheiro bom, você desistiria. Por quê? Porque, na verdade, é uma profissão que, em determinados momentos, a maioria dos momentos, elas são ingratas. Por quê? Primeiro porque a Olivia falou isso também, uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, é impressionante que todo mundo é especialista em som, entendeu? Isso é uma coisa que, se você chega, o cara está no barzinho, o cara está tocando, o cara fala, pô, esse som tá ruim, isso não sei o que e tal. Ele acha que ele é especialista, pô, o cara tinha que fazer isso e isso. Aí você fala assim, qual que é o grau de formação do cara para ele saber, entendeu? Não sabe, ele está ouvindo, entendeu? O profissional que sabe. Eu falo assim, quando você vai no médico, né? Por que você procura um médico? Porque você fala, pô, eu estou com um problema, eu preciso relatar. E quando você chega no médico, o médico não vai olhar para você e conseguir descobrir o que você tem olhando para você. Ele precisa que você fale assim, pô, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Então, pela experiência e pelo estudo dele, ele vai para um diagnóstico, vai pedir exames e tal. Então, é a mesma coisa que tem. Então, quando existe, você precisa ter o conhecimento, por quê? Porque igual ontem o Anderson explicou legal a parte de energia. Eu estou com uma caixa e a caixa é uma caixa de qualidade e tal, só que o som não está tendo resultado. Aí você fala, pô, mas essa caixa aqui ela é uma caixa de qualidade, uma caixa de um fabricante conceituado, ela é uma caixa cara, por que não está? Porque a caixa sozinha ela não vai produzir esse som. Existem outros fatores que vão influenciar. A energia, entendeu? Como ela está configurada, entendeu? Então, isso é a parte humana. Então, assim, as pessoas perguntam muito assim, qual que é o melhor equipamento de som? Tem mesas, o menino falou assim, no macro, tem mesa que custa R$1 milhão, tem mesa de 2 milhões, 500 mil, 400 mil, R$1.000, 800 reais. Qual que é a melhor? É a de 1 milhão? Não. Aqui vai ser melhor, é que você sabe usar todos os recursos dela dentro do que você precisa. Porque se eu pegar, quando começou a febre das mesas digitais, o Anderson dessa época, ele acompanhou, todo mundo queria comprar mesa digital. Era um lance assim, o cara tinha dinheiro, eu fazia uma consultoria para uma empresa que vendia, todo dia chegava um pastor querendo comprar uma mesa digital. E assim, eu tinha um compromisso com o dono dessa empresa, ele queria vender. Só que como ele é um cara honesto, ele falou assim, pô, eu não quero vender para ganhar o dinheiro e depois o cara ficar me ligando, cheio de problema. Então ele falou assim, bom, eu quero que tu faça um trabalho, faça a triagem, vê se realmente esse cara precisa desse equipamento. Então, 90% dos casos, quando eu ia conversar com o pastor, e estava lá o pastor e os técnicos da igreja, eu falava, pastor, por que o senhor está migrando de um sistema analógico para o sistema digital? Aí ele, não, porque o pessoal que trabalha aqui na igreja falou que é melhor os recursos, não sei o quê. Aí eu falei, não, realmente tem muito mais recurso, muito mais tecnologia. Mas você acha que o seu pessoal... Aí eu conversava com ele, eu falei, não, o pessoal do senhor não tem... Nesse momento eles não estão capacitados para esse tipo. E não é uma coisa que você vai ficar em 5 horas e você pode... Alguém deixar configurado, você usar. Mas se por acaso perder a cena, alguma coisa, é um problema. E a analógica não, você está vendo lá e tal. Então eu falei assim, pastor, o senhor pode até comprar, porque o cara quer vender... Mas você vai ter muito problema. Então é melhor o senhor pensar, será que não é melhor você estar preocupado com o quê? Eu, no meu caso, me preocupo sempre com o resultado. Então assim, mesmo com a experiência que eu tenho de 30 anos, eu faço sempre o básico. Talvez o segredo para o sucesso é isso, é o quê? Eu não invento nada, eu não vou com coisas complexas nem nada. Por quê? Porque como eu falei ontem, o ambiente ele é sempre estressante. Eu tenho sempre pouco tempo. Tudo é muito rápido e tal. Então eu falo, se eu for com básico, é impressionante, assim, as coisas que... Um dia eu estava assistindo um filme do Jordan, né, do Michael Jordan, e ele falou uma coisa fundamental. Ele falou que quando ele estava jogando, tinha uma situação que ele poderia fazer 2 jogadas. Uma jogada simples, né, que era básica, que todo mundo faria, e ele tinha a opção de fazer uma mega jogada, porque ele era o Michael Jordan. O marcador dele sempre pensava o quê? Pô, esse cara é o Michael Jordan, ele vai fazer uma mega jogada.
Só que o Michael Jordan, ele nunca fazia mega jogada, ele fazia jogada simples. E ele se tornou o maior por isso, porque ele fala, cara, o mais difícil é fazer o básico, porque todo mundo quer fazer o avançado, entendeu? Só que se eu saio disposto a fazer o básico, eu estou mais perto do sucesso do que fazer o avançado. Porque o avançado é para quem está avançado, e quem está avançado vai ter dificuldade no avançado, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, essa questão do som, eu trouxe isso aqui, ó, porque quando você está num trabalho como um técnico de som, eu não sei o que acontece, tudo vem parar no técnico de som, entendeu? Todos os problemas, por exemplo, você vai lá, você chega cedo, o técnico de som é o primeiro a chegar, entendeu? E o último a ir embora. É uma coisa que você já tem que saber o que vai acontecer. E você chega, tenta preparar tudo para não ter surpresa, deixar tudo montado e tal. Aí daqui a pouco começa aqui essas coisas. Começa uma microfonia. Por que deu a microfonia? Porque o cara, na hora de cantar, ele pega o microfone e, em vez dele segurar o microfone aqui, porque tem um bastão, ele segura aqui. Aí eu falo, pô, velho, não adiantou meu trabalho, não adiantou nada para tu segurar aqui. Aí você vai explicar pro cara que tem que segurar aqui. Ele falou assim, não, mas eu acho esteticamente, tá? Eu falo, pô, esteticamente, mas isso aqui tem uma orientação, senão você vai prejudicar o som. Então, você tem esse trabalho, você vai explicar pro cara, só que ele acha que ele é o artista, e como artista você tem que solucionar. Fala, o técnico de som não é Deus. As condições são aquelas, eu trabalho naquelas condições. Então você vai perceber assim, o cara chega lá, o cara chega com um violão com a bateria ruim, o som não está saindo legal. Eu falo assim, eu passei por tantos problemas ao longo que acontece? Eu viajo com uma das cases, eu estava até aqui ontem, eu acabei precisando dela e acabei levando. Eu viajo com uma case que na verdade não tem nada a ver com a parte eletrônica, e tem a ver com a parte do músico, porque eu já ando com correia, eu já ando com bateria, eu ando com afinador, fonte e tudo. Por quê? Porque o músico chega na hora e ele fala, pô, não está saindo o som do baixo. Eu falei, pô, tua bateria acabou, está sem a bateria. Tem muitos que não sabem nem que o instrumento tinha bateria, entendeu? É uma surpresa. Só que se o som dele não sair dali, como é que ele vai chegar para mim? Só que todo mundo fala que o culpado é o cara do som, entendeu? Então eu cansei de falar, pô, esse cara tinha que ser profissional. Como eu sou profissional, como eu estou recebendo para isso, ele também está recebendo. Ninguém está fazendo gratuito. Só que é difícil, você vai encontrar profissionais e vai encontrar meia boca. Então, para eu não ter esse desgaste mais com meia boca, o que eu faço? Eu falo, amigão, deixa eu arrumar aqui para você, colocar a minha bateria. Então, igual eu te falei, eu tiro às vezes 10% do meu cachê para investir num trabalho que não é meu, mas para não ter problema no resultado final, porque a cobrança vai ser 100 mil. O cara vai falar assim, pô, o som não foi legal. Aí o cara vai falar assim, pô, o baixo não saiu, o violão parou e tal. Mas assim, são problemas, porque no final da história, é tão engraçado isso, quando você vai num show, ou num espetáculo de teatro, o que for, você chega no final, por exemplo, o cara vai no show, igual o pessoal tá aí no show do Coldplay aí, o cara fala, porra, que show fantástico, o Coldplay é maravilhoso, e não sei o quê. Só que ali atrás tem milhares de pessoas trabalhando para que aquilo aconteça. O Coldplay, na verdade, ele é a cereja do bolo. As pessoas estão ali uma semana trabalhando, produzindo o trabalho delas para aquilo que acontece. Só que essas pessoas, elas não aparecem, entendeu? Porque a função delas, os caras falam assim, são os anjos de preto, eles não podem aparecer. Não pode roubar a cena e chamar atenção, nem nada. Isso é tão fácil de perceber quando você assiste um filme. Já percebeu quando acaba o filme, tanto de nome que aparece ali? Cara, é tanta função, você fala, cara, primeiro assistente, segundo assistente, maquinista, não sei o quê, câmera eletricista, não sei o quê. Então essas pessoas, elas participaram do resultado. É como eu falo assim, na construção de um prédio, no final de tudo você vai passar, você vai ver a placa com o nome do engenheiro e do arquiteto. Você não vai, mas milhares de pessoas trabalharam para que aquele prédio ficasse lá. Mas vai ficar sempre o nome do arquiteto e do engenheiro. O nome do pedreiro não vai aparecer, ele contribuiu com aquilo lá e tal. Então, isso é uma realidade da profissão. Você vai ser cobrado igual está aqui, ó. O cara fala, o som tá ruim, técnico, estou sem retorno, técnico, está muito baixo, técnico, está muito alto, técnico, excesso de grave, técnico, tom errado, o cara está tocando o tom errado, técnico, cabo com mau contato, o cara chega com o cabo dele,
Mas o culpado é o técnico, o baterista fora do tempo, técnico, guitarra desafinada, técnico, perdeu a palheta lá na hora de tocar, o técnico, microfone, o técnico, eu quero tchu, quero tchá, porque a música tá ruim, o técnico, você pode deixar o som mais estéreo, técnico, você pode cuidar do data show, técnico, tudo vai parar no técnico. Eu até contei uma história que é engraçada, que um dia eu estava no show, era o show do Exalta Samba, e o show, um monte de problema, um show tenso mesmo, entendeu? Aí eu falo assim, quando começa, tem de tudo ir pro normal, que é tipo Fórmula 1, quando dá a primeira volta, o negócio organiza, você vai... Então o dia todo foi tenso, vários problemas para mim de energia e tudo mais, aí o show começou. Aí, graças a Deus, estava dando tudo certo e tal. Eu tô lá, e toda hora o segurança chegava. Cara, tem uma mulher te chamando, tem uma mulher te chamando. Eu falei, cara, não tem mulher me chamando. Ele falou, não, tem uma mulher te chamando. Ela falou que tem que falar com você urgente. O tempo inteiro, aí, o cara falou que a mulher tá me chamando. Eu falei, amigão, deixa eu te falar uma coisa. Não tem mulher me chamando. Sabe? Eu falei assim, vai lá e pergunta o nome da mulher. Aí, pergunta se é Adriana ou é Augusta? E ele falou assim, não desses nomes não. Eu falei, então é o seguinte, não é comigo. Porque só tem duas mulheres que poderiam me chamar nesse momento. Que seria minha esposa ou a minha mãe. Então elas não estão aqui, ninguém vai me chamar. O cara, não, mas a mulher falou que é você. E o cara me perturbou tanto que eu fui descer lá para ver o que era. Aí a mulher estava lá, a mulher falou assim, moço, você tem que resolver um problema aqui. Eu falei, bicho, a mulher vai falar que o som tá ruim, que é um monte de coisa. A mulher, não. Eu falei, qual que é o problema, senhora? Ela falou assim, não, porque eu tô aqui com minha filha e o segurança está assediando a minha filha. Aí eu falei, ô senhora, isso não tem nada a ver comigo não, eu sou o responsável do som, da logística de equipamentos e tal, eu não tenho nada a ver com isso. Ela falou assim, não, mas você tem que resolver, você vai resolver porque o segurança aqui está assediando. E aí eu estava naquele lance e falei, cara, já que o técnico só tem que resolver tudo, eu vou resolver isso agora. Então ela estava na área intermediária, que era a área VIP. Eu falei para o segurança, eu falei assim, abre para ela passar com a filha dela para cá, porque se o segurança estava ali, se ela passa para cá, estava resolvido. Eu falei, senhora, olha só, o segurança vai abrir, a senhora vai vir para essa área aqui VIP. Mesmo sem ter comprado o ingresso da área VIP, eu vou deixar a senhora passar para o lado de cá. Eu estou, por minha conta, tomando essa liberdade. Eu nem tinha poder para fazer isso, mas para resolver um problema, a senhora parar de me perturbar. Mas ela falou assim, não, eu não quero, eu quero que você tire o segurança daqui. Que eu quero ficar aqui, eu comprei um ingresso para ficar aqui. Então eu falei, então não é comigo, eu virei as costas e saí. Então, só para vocês terem uma ideia do que acontece, entendeu? Porque, na verdade, só que você que foi lá no show, você falou assim, pô, o show do Exalta Samba foi massa. Pô, aquela música lá, o Thiaguinho cantou, a música foi maravilhosa, não sei o quê. Só que existe uma série de problemas que são administrados no bastidor, entendeu? Então, isso aqui é uma realidade. A gente estava até falando aqui mais cedo, acho que alguém falou aqui que tem experiência com igreja, né, que trabalha com igreja aqui ontem. O que acontece muito? Foi feita uma matéria por um profissional do áudio que ele é de igreja, entendeu? Um cara conceituado e tal. E ele falou que ele está impressionado com a quantidade de pessoas que desistem da profissão e desistem de trabalhar a igreja. Por quê? Porque a maioria das igrejas, poucas igrejas pagam para o cara ser um profissional. Ele está ali como o Léo, é um caso desse, a gente estava conversando aqui, ele contou a história dele, que ele trabalhou muito tempo na igreja, no som, sem ser remunerado. E, na verdade, o que aconteceu com ele, ele falou que ele queria aprender mais, o pastor falou assim, não, eu vou pagar um curso para você. E o pastor pagou um curso para ele, que na época ele falou que custou R$600. Ele fez esse curso, ele adquiriu conhecimento, foi evoluindo e continuou trabalhando lá. Só que chegou uma hora que ele precisava seguir o caminho dele, porque ele queria estudar outras coisas, então não tinha como ele ficar mais na igreja, porque ele não era remunerado. E ele, quando ele foi falar para o pastor que ele ia sair, o pastor falou assim, pô, cara, a gente pagou para você estudar e você está indo embora. Aí eu falei assim, pô, o cara pagou R$600 para ele, e o cara queria que ele trabalhasse. Aí eu falei assim, Léo, esse cara ainda foi generoso. Porque tem uns que falam o seguinte, ele fala assim, não, velho, você vai abandonar o chamado de Deus. Porque Deus te colocou aqui com esse propósito, entendeu? É um chamado. Você não pode abandonar essa obra. Só que o pastor, ele está lá, ele está ganhando, entendeu? Mas ele acha que você está no chamado de Deus. Então, quando eu falo isso aqui como profissão, eu tenho uma coisa comigo. Quando alguém me chama para fazer um trabalho, eu até estava conversando aqui com o Palito, né? Nesses 34 anos que eu tenho de profissão,
Isso vai acontecer com muitos de vocês que vão seguir a carreira. Nos 34 anos de profissão, eu consigo, na minha mão aqui, dizer quantos shows que eu fui e de que eu não estava trabalhando. Que eu fui como telespectador, entendeu? O primeiro show que eu fui como telespectador, que era um show que eu sou fã, que eu queria muito assistir, eu fui no show, eu estava estudando nos Estados Unidos e fui assistir um show do Elton John, lá em Atlanta. Então, foi o primeiro show que eu fui como telespectador. Olha só, eu já tinha acho que mais de... tinha aí já quase 20 anos de carreira, fui como telespectador. O segundo show que eu fui, eu até expliquei, eu fui no show do Tia Sofia, eu fui até por conta de uma amiga minha, que ela me perturbou tanto, eu tenho que ir nesse show, não tem ingresso, me ajuda, é o sonho da minha vida e tal. E eu acabei indo por conta dela. E o terceiro show foi do Elton John novamente, porque o Elton John veio em Brasília, na inauguração do Centro de Convenções Internacional. E o último show que eu fui foi um show do Nando Reis, que eu fui com a minha esposa. Então, basicamente, esses são os shows que eu fui na minha carreira de 34 anos como telespectador. Por quê? Porque esse negócio, para mim, ele é uma profissão. Então, quando eu vou para lá, e você acaba observando que a luz não acendeu, que o som não deu ok, então para mim ele virou um trabalho o tempo todo. Uma outra coisa, até falei aqui com o Léo mais cedo, às vezes uma coisa também que eu evito. Às vezes tem um amigo meu, ele tem um restaurante, tem música ao vivo, ele é muito meu amigo, ele fala, pô, Davi, vem almoçar aqui hoje aqui comigo e tal, vai ter uma feijoada top, e eu gosto de feijoada, aí eu acabo indo lá na feijoada dele. Aí quando eu chego lá, ele fala, pô, Davi, vou aproveitar que tu tá aqui, tu não tem como dar força, me dar uma regulada no meu som e tal, para deixar. Aí eu falo, pô, velho, mas tu me chamou para feijoada ou tu me chamou para regular o som? Então, na verdade, eu falo, se eu for regular o teu som, eu vou ter que te cobrar, porque eu estou fazendo um trabalho, porque isso para mim é um trabalho. Então, eu dou muita ênfase nisso, de você olhar isso como um trabalho. Ou então, eu tenho uma coisa que eu falo assim, ou eu saio de casa como trabalho, ou eu saio sabendo o seguinte, eu não tenho um problema, eu faço muito voluntário. Às vezes o cara tá não sei o que, eu falo assim, não, eu vou, mas eu vou ciente de que o que é. Que eu não vou receber nenhum real, e às vezes eu ainda vou pegar dinheiro meu e colocar para aquilo funcionar, porque eu gastei minha gasolina, eu vou gastar meu equipamento, meu material, mas eu saio de casa consciente. Então assim, é igual eu falo, se o cara fala, pô, Navinho, acontece muito, o cara, pô, o cara, tô numa produção pobre, mas eu queria muito você, não sei o que e tal, só que o que ele tem para pagar é tão pouco, que entre receber o pouco e de graça, eu prefiro ir de graça. Porque eu me sinto bem quando eu vou de graça, porque eu falo, pô, eu estudei, investi, o cara vai me pagar isso. Não, então eu prefiro ir como voluntário, entendeu? Então é bastante importante entender isso, que são os desafios da profissão, entendeu? Porque assim, às vezes o cara, é que eu falo assim, você vê o negócio encantador, o cara vê uma mesa de som, é uma coisa que chama atenção, assim, todo mundo fica apaixonado, fala, pô, como é que o cara tal... Mas tem um outro lado, não é só essa coisa bonita, entendeu? E entender também que eu falo, tem que estudar. Se você quer ser um profissional dessa área, você vai estudar a vida toda. É que eu falo, eu continuo estudando, porque às vezes acontece muito. Um dia uma pessoa me ligou, ela falou assim, pô, meu filho é seguidor seu, ele é o sonho da vida dele, ele quer trabalhar com isso e tal, não sei o quê, me ajuda aí e tal. E eu falei, não, pede pro seu menino vir aqui, eu vou estar tal dia, eu quero conversar com ele. Ela falou, não, porque ele toca guitarra, ele entende de música e tudo. E eu falei, não, tranquilo. Quando ele sentou lá, eu falei assim, pô, aquilo que eu falei ontem, eu não vou nem entrar na teoria, porque senão eu vou assustar e tudo mais. Eu entrei em coisas básicas assim, eu falei, ok, você tem que dar uma estudadinha nisso aqui, você tem que dominar essa matemática aqui. Aí ele falou, pô, mas isso aí é muito chato, isso é muito cansativo e tal. Eu falei, então, infelizmente, é melhor você tentar continuar na guitarra, porque pro lado de cá você não vai ter futuro, entendeu? Porque isso aqui... Ou então você vai ser mais você vai ser um profissional meia boca. Então, aí você que escolhe. Você quer estar lá como meia boca? Segue. Você que está como um profissional entendeu? Eu falo, quando uma das coisas que na escola de eletrônica eu aprendi, aqui eu falo assim, às vezes as pessoas falam coisas que marcam a vida da gente. Um dia o meu professor falou que, ele falou assim, existe 2 tipos de profissional no mercado. O e o mais Aí ele falou, o é aquele que é o seguinte... Ele sempre sabe que vai ter trabalho para ele
quando o cara vai dispensar alguém, ele sabe que nunca vai ser ele, porque ele é o um. Então, onde ele chegar no mundo, vai precisar dele. Ele tem espaço em qualquer lugar que ele chegar. E o mais um é aquele cara que ele é mais um no mercado. Ele fala, pô, eu posso... O cara fala assim, vou ter que demitir alguém. Ele fala, sou eu. Então é uma estabilidade. Então, lá, com 14 anos, quando eu escutei isso, eu falei, não, cara, se eu for seguir nisso aqui, eu quero ser um profissional que tem o meu espaço, que as pessoas vão precisar sempre do meu trabalho, que eu vou estar sempre sendo contactado, vou estar sempre estudando. Então, eu fiz uma escolha e segui esse caminho. Então, basicamente, era isso só para começar em cima de ontem, né? Porque houve muito questionamento, falando assim, pô, eu preciso saber isso, eu tenho que saber isso e tal. Cara, essas são as coisas inerentes à profissão. Então, isso depende se você quer ser um profissional de alto nível, então você vai ter que estudar e vai... até a história que eu contei do cara. O cara era um engenheiro, mas foi estudar matemática e física, porque ele sentiu a necessidade de ir evoluindo, entendeu? Então, a coisa acontece mais nesse caminho aí, entendeu? Alguma pergunta sobre esse ponto aí? Alguém quer fazer um comentário, só para a gente seguir? Ó, o microfone ali. Está desligado aqui, só um minuto. Falou do estudo contínuo, porque são muitas áreas, né? Esse cara formou em física, formou em matemática e provavelmente ele ainda tem mais áreas. Pode estudar programação para relacionar com o que é in the box, pode estar estudando muita coisa, né? Tipo, como é que monta um palco é um estudo, como é que se pensa num áudio é outra forma, como é que se pensa naquela frequência daquele instrumento é outra coisa, e dá para especializar em tudo, dá para focar bastante em tudo. Então é muita coisa para estudar. Obrigado aí pelo Não, tranquilo. O que ele falou é o seguinte, por exemplo, quando eu escolhi, eu vim da eletrônica, entendeu? E eu consertava os equipamentos, é que eu falo, é tão fácil você perceber isso, quando você vai estudar eletrônica, foi até que eu respondi para o rapaz ontem, quando você vai estudar eletrônica num curso igual eu estudei, o cara ele te ensina eletrônica, e em nenhum momento ali ele perguntou se eu ia trabalhar com áudio, se eu ia trabalhar com televisão, se eu ia trabalhar com equipamento médico, se eu ia trabalhar com máquina de chá, não, ele estava me ensinando eletrônica, ele estava me ensinando os princípios e as lógicas da eletrônica. Então lá dentro é como se fosse medicina, todo mundo estuda medicina e chega num determinado ponto o cara fala assim, não, eu quero estudar coração, então eu vou para cardiologia. Eu quero estudar o olho, vou para oftalmologia. Então você escolhe uma área que você vai se identificar. E dentro da medicina tem um cara que é o mediano ali, que ele é o clínico médico. Ele é o cara que faz tudo e não faz nada, concorda? Porque ele fala, pô, chegou aqui, a única coisa que ele tem a capacidade de identificar, ele fala, cara, isso aqui tá mais para oftalmologista, então eu mando para oftalmologista, entendeu? Então, quando eu estava dentro da eletrônica, eu acabei sendo direcionado para o áudio, por quê? Porque eu fui trabalhar numa empresa que consertava equipamentos de áudio profissional. Então, eu já tive o meu primeiro caminho direcionado. Lá, igual eu falo, eu aprendi a consertar os equipamentos individualmente, só que eu não sabia ligar os equipamentos em cadeia, entendeu? Só que quando eu tive a experiência de ir para um show, eu tive um encantamento com aquilo, eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. Então, eu fiquei estudando como é que era a ligação, até ele fez uma pergunta, o rapaz ele não está aqui hoje, ele fez uma pergunta ontem, ele fala assim, existe um método, o jeito certo de ligar? Eu falo, o que acontece no áudio? Ele é eletrônica, né, que é a parte da ciência, mas ele tem a parte da música, que é a parte artística, entendeu? Então, o que acontece? Para quem é da eletrônica, a gente vai falar assim, não, o modo certo de ligar é esse, porque a gente tem uma explicação científica, entendeu? Só que, por que tem que ser a junção do artístico com o técnico ali? Porque o cara que é o artista, ele vai desafiar, ele vai criar coisas, então ele precisa de exemplo. Eu, como um técnico formado em eletrônica, um especialista, eu tenho a preocupação de que os equipamentos não saturem. Só que o quê? O cara que vai produzir o disco, ele fala, pô, eu preciso de uma guitarra saturada. Então ele precisa fazer o equipamento saturar. Então ele vai usar o equipamento de uma forma que eu não usaria, que eu falo assim, pô, esse equipamento ele vai estar distorcendo, ele vai estar produzindo som ruim, mas o som que ele quer
na parte artística é importante, entendeu? Então, o que acontece? Quando ele consegue esse resultado da parte artística, aí depois o cara acaba criando um equipamento que faz aquilo para seguir o mercado, beleza? Então, vamos só seguir aqui agora. Hoje nós vamos falar sobre os conectores. E assim, eu queria ver a possibilidade de 2 pessoas que queiram vir aqui fazer o cabo, entendeu? Entendeu? Então, bora. Aí eu vou falar o seguinte, quando você vai fazer um cabo, beleza, tem 2 já se ofereceram. Nós temos o cabo balanceado e o cabo não balanceado, entendeu? Você mostra aqui o palito. Esse aqui é um cabo balanceado, você vai ver que ele tem aqui um vermelho, um branco e um terra, entendeu? Então o quê? Um leva um sinal positivo, outro negativo, e outro leva a malha, né, que é o sinal comum. E aqui eu tenho um que não é balanceado. Você percebe que eu só tenho 2 fios, né? Ok? Então eu só consigo levar um sinal, que seria o sinal positivo. Qual que é a principal diferença de quando você vai montar? E é importante você perceber. Não adianta eu ter o cabo balanceado, o plug balanceado. O circuito do equipamento que vai receber tem que ser balanceado, senão não vai adiantar de nada. Então, por isso você fala assim, a mesa é balanceada, não balanceada. Por quê? Porque dentro do circuito, o conector e o cabo ele vai fazer um transporte do sinal. Mas o segredo todo está no equipamento. Por quê? Porque o equipamento ele tem um circuito eletrônico que é ele que vai fazer com que isso funcione. O que acontece? Quando eu tenho um som sendo emitido pelo microfone, que ele entra num cabo balanceado, esse som ele vai por um sinal positivo, e esse mesmo som ele vai por um sinal negativo, e aqui está a malha, ok? Se fosse no não balanceado, ele só iria no sinal positivo. O que acontece? À medida que o sinal ele é transportado, um cabo ele sofre interferências magnéticas, eletrostática, de energia, ele sofre várias interferências. O que acontece? Então essas interferências elas entram nesse sinal e geram ruídos, ok? Quando o circuito ele é balanceado, que ele chega lá na ponta da mesa, que eu conecto o conector, no caso numa entrada, um conector macho, tem um circuito lá dentro que ele vai fazer o seguinte, ele vai receber o sinal positivo e o negativo. Ele vai pegar e fazer uma inversão do sinal negativo. Quando ele inverte o sinal negativo, ele passa a ter 2 sinais positivos. Então isso faz com que eu tenha uma somatória de ondas. Então eu tenho o quê? Eu tenho um som com mais qualidade. O que aconteceu com o ruído? Na hora que ele faz a inversão, o ruído ele não vai ter essa imagem. Então acontece um cancelamento. Então o ruído ficou para trás, só vai passar o áudio. Então isso é feito onde? Isso é feito dentro do equipamento. O cabo ele só fez o transporte. Se eu tivesse transportado com um cabo não balanceado, o que ia acontecer? Eu só ia conseguir transportar só o positivo do som. Eu não ia transportar o negativo desse sinal. Então, quando chegasse lá, que ele fosse inverter, ele ia falar, pô, não tem diferença. Então, é importante entender isso. Ele vai transportar o mesmo sinal num ciclo positivo e num ciclo negativo. E dentro do equipamento, na parte eletrônica, ele vai fazer com que esse sinal negativo se torne um sinal positivo, ok? E esse sinal positivo, o que acontece? Ele dobra. Então é por isso que eu tenho qualidade. O ruído está vindo junto? Tá. Só que na hora que ele pegar o ruído, que ele tentar ver a outra imagem, não vai ter. Então vai ter um cancelamento desse. Alguém quer fazer uma pergunta aí, Thiago? Tá ligado? Não tá ligado aí não. Agora tá. Não. Tem que segurar, tem que ficar verde. Tá verde? Tá rolando. Agora tá. Tá rolando. É, agora tá. Então, como que é um cabo, tipo,
que é RCA, mas que no final é Canon, por exemplo. Tipo, Aí, na verdade, é o seguinte, se você quiser fazer um cabo, porque o pessoal acha que balanceado é só o Canon. Não, eu tenho um P10, só que eu tenho um P10 balanceado. Qual que é a diferença? Eu vou mostrar a diferença de um P10 balanceado e de um não balanceado. Olha só, é fácil de você perceber. Aqui eu tenho 3 e aqui eu só tenho 2. Porque todo balanceado vai ser sempre com 3. Por quê? Eu tenho 3 pinos aqui, eu preciso ligar em 3 pinos aqui. Então, seria um Canon com um P10 balanceado. Agora, se eu faço essa ponta aqui balanceada, o conector é balanceado, o cabo é balanceado, mas na hora de chegar do lado de cá, eu uso um plug não balanceado, que seria um plug mono, e eu junto alguma das pontas, não tem mais balanceamento, entendeu? O balanceamento tem que estar separado, porque na hora que chega no circuito eletrônico, ele só consegue entender se estiver chegando os 3. Então, porque às vezes as pessoas falam assim, não, balanceado tem que ser Canon. Não, obrigatoriamente não. Aqui, você vê que tem um P10 que ele é balanceado. Eu consigo ligar o terra, o negativo e o positivo. Okay? Porque tem mesas que recebem... normalmente, a maioria dos equipamentos mais profissionais, ele só recebe o balanceado com Canon, entendeu? Porque, na verdade, está tendo uma abolição de P10, esses plugs. Nós estamos trabalhando só com esse Canon. Por quê? É igual eu te falei, se eu puxar o Canon, eu não vou ter aquele ban, entendeu? Quando eu puxo esse aqui, eu tenho esse problema, então está abolido. Qual que é a vantagem de eu estar transportando o sinal no cabo balanceado? O tamanho que eu posso fazer o cabo. Eu posso fazer um cabo muito maior para transportar. Se eu for fazer um cabo que ele é não balanceado, normalmente, eletronicamente, ele fala que no máximo 4 metros, 5 metros, entendeu? Aí eu já começo, porque ele acaba funcionando como uma antena. Essa, não sei se alguém já tem uma experiência, acontece muito no setor comercial sul. Quando eu plugo um cabo que ele é não balanceado, automaticamente já começa a sair, mudo até de frequência agora de nome, agora começa a sair a OK FM, porque ele vira uma antena, entendeu? Na hora que eu plugo ele aqui na mesa, ele já pega o sinal, porque como ele não é balanceado, ele está sofrendo uma interferência, a interferência é muito mais forte do que o sinal que eu estou emitindo, então ele vira uma antena e acaba transmitindo o sinal lá da OK FM. Então, quando eu uso um balanceado, que esse sinal está entrando, ele passa por esse processo que eu te falei. Ele checa lá, ele pega o sinal negativo, faz virar positivo, tem 2 ondas, é som. Não tem 2 ondas, não tem que passar porque é ruído. Beleza? Existe RCA balanceado? Não, né? Não, balanceado porque o RCA só são 2, não tem como, né? Entendeu? Para ser balanceado tem que ter 3, entendeu? Basicamente é isso. E uma coisa importante que eu expliquei. Não adianta você ter um plug balanceado, o cabo balanceado, se o equipamento que recebe não é balanceado, entendeu? E se o equipamento que está saindo não é e o que recebe é? Não entendi. Se o equipamento que está saindo não é, mas o que está recebendo é. Aí eu vou explicar para você que é aí que eu falo, tudo tem a solução. Aí existe um dispositivo que é muito usado para fazer isso, porque eu pego uma guitarra, ela está mandando um sinal não balanceado. Aí ela vai entrar nesse dispositivo aqui, que é o Direct Box. Ele vai receber um sinal não balanceado do lado de cá, e ele tem... Aí existe Direct Box, eu vou falar na hora dos microfones, né? Ele tem ativo e passivo. Isso aqui é um passivo. Só que aqui tem um transformador, que ele está ligado a uma posição. O que acontece? Quando esse sinal ele entra aqui desbalanceado, ele sai do lado de cá balanceado. Aí, quando ele entra na mesa, ele segue como sinal balanceado, entendeu? É um Direct Box. É um dos produtos mais usados, entendeu, no show. Porque, para eu ter um som de qualidade, eu preciso ter um sinal balanceado. É fácil de explicar sem entrar muita teoria. Por que o balanceado é melhor? Porque é fácil de entender. Quando eu entro com um sinal que ele faz essa inversão, eu passo a ter 2 sinais. Então eu tenho o quê? Olha só, eu dobrei o sinal, eu tenho mais força nesse sinal. Então ele vai seguir. Tá, agora.
Aí, esse é um jetbox passivo, e depois eu vou explicar que também tem um ativo, vou explicar a diferença quando chegar na parte de microfone, tá ok? Então, basicamente, essa questão... Aí, cabo, existe várias formações. Tem o cabo P2 para P10 e tal. Quer fazer uma pergunta lá, Léo? Queria saber, não sei nem se eu vou saber fazer a pergunta, mas quando o cabo não é balanceado, ele perde só força ou ele perde algum outro parâmetro, assim? Não, ele não é que ele perde força, ele começa a perder, vou usar o termo que você usou, ele vai perder força por quê? Por que ele vai chegar do outro lado da ponta? Ele entrou um som, beleza? O som saiu perfeito, entrou nele. Só que à medida que ele foi transportado nesse cabo, o cabo ele começa a sofrer interferências do meio externo, de um cabo de energia que está do lado, de uma onda eletromagnética, de um sinal Wi-Fi. Então isso entra junto com o som. Só que quando chega do outro lado, se ele não tem um circuito balanceador, o que vai acontecer? Ele vai deixar passar o som e vai passar o ruído também. Então você saiu com 100% de som e chegou com 50% de som e 50% de ruído. O ideal é que eu saia com 100% de som e chegue com 100% de som. Mas qual que é a vantagem? Você pode fazer, eu já usei cabo balanceado de 100 metros, que eu puxei um sinal de um lugar para o outro e chegou lá o sinal perfeito. Você não consegue isso com cabos não balanceados, porque vai chegar o som lá, você vai perder som e vai chegar barulho junto, vai chegar em ruído, vai chegar em interferência, porque ele não é preparado para isso. Tanto que você vê os cabos balanceados, eles são às vezes o dobro do preço de um cabo não balanceado. Mas aí eu volto só para frisar, para ficar entendido, não adianta eu comprar o cabo se o conector não for balanceado e o equipamento que for receber tiver um circuito de balanceamento, ok? Tem mais alguma dúvida? Eu estou tentando explicar da maneira mais prática, porque isso aqui o ândice da eletrônica, tem toda uma explicação eletrônica que se botasse um quadro, ia ficar um tempão, ia mostrar as ondas, como elas se comportam, quando uma está em cima da outra, então mais para ficar da forma mais prática. Depende, aí tem fabricante, eu falo assim, no áudio, vou falar uma coisa para você, tem uma expressão que o cara fala assim, você ouve pelo que você paga. Então, eu tenho um direct box de R$80 até R$5.000, entendeu? Aí você fala assim, qual que é a diferença? A diferença é o som que ele vai conseguir receber de um lado e entregar do outro lado e os recursos, entendeu? Você vai perceber que do lado ele tem uma chavezinha aí, é uma chave de... Às vezes você liga uma guitarra e a guitarra, o captador dela tem algum problema que... o sistema não está tendo um aterramento, então ele gera um ruído. Quando você aperta essa chavinha, ele consegue fazer esse aterramento e elimina esse ruído. Então é um recurso. Então basicamente é isso, né? Quando entrar em microfone, você vai falar assim, quanto que é o microfone? Tem microfone de R$80 que o cara compra no supermercado e tem microfone de R$100.000, entendeu? Então tem que ter uma explicação por que um é 80 e o outro é 100.000, porque é o resultado que ele consegue te entregar. O cara fala assim, você ouve por aquilo que você paga. Alguma outra pergunta para a gente dar sequência? Cadê os voluntários agora? Enquanto os voluntários chegam aqui, eu vou explicar o seguinte. No cabo Canon, eu tenho 4 componentes, ok? Eu tenho aqui a parte que realmente faz a conexão, que são os pinos. Assim de lado. Assim, será que dá para ver? Acho que vai dar para ver na hora que estiver aqui. Tá. Então eu tenho essa ponta que são os pinos. Eu tenho a capa metálica, ok? Eu tenho, na parte interna, eu tenho isso aqui que nós chamamos de mordedor, entendeu? Mordedor por quê? O cabo passa por aqui para poder o plug não ficar movimentando, indo e voltando quando você faz a conexão, para ele ficar travado. E eu tenho essa parte aqui, que é o acabamento, que seria o quê? É uma parte isolante.
ok? Para evitar, porque por incrível que pareça, a maioria dos choques são choques em conectores. Você fala, pô, mas o cara são choques mais perigosos, entendeu? São choques em conector, que são choques de DDP, ok? Tem? Vou mostrar aqui. Pode passar 2 aí, ó. Um fêmea e uma macho. Passa isso aqui também, Léo, aqui, ó. Já passa para a galera ver. Beleza? Então é o seguinte, entendido, né? Eu estou aqui, né? Vou pegar um conector. Vou abrir ele aqui para mostrar para vocês, beleza? Tá aqui a parte plástica, que é o isolante. Tá aqui o mordedor, tá ok? É sempre importante ter uma chavinha ou uma pinça para poder empurrar para sair, ok? Então, beleza, tá aqui. Então, é o seguinte, não vai ser possível ver assim, acho que com a câmera aqui, porque na lateral, será que consegue mostrar? Mas eu vou mostrar assim, porque é bem pequeno, até eu já cheguei na fase que eu tenho que estar usando óculos para ver, entendeu? Aqui ele tem uma numeração, cada pino tem um número, o pino 1, 2, 3, ok? É um padrão, o pino nunca vai trocar de lugar, entendeu? Então, beleza? E é importante o seguinte, perceber que o que está aqui, ele recebe no sentido contrário, entendeu? Espelhado, beleza? Consegue... deixa eu mostrar aqui para você ver. Eu trouxe isso aqui, quando eu estou trabalhando, eu tenho uma bancada, eu tenho as ferramentas que montar. Então, para facilitar a montagem para vocês, eu trouxe isso aqui para mostrar. Isso aqui ajuda por quê? Na hora que eu vou fazer solda, o conector está aqui, ele esquenta. Então não tem como eu ficar segurando. Então às vezes você precisa ter um alicate, foi aquela história que eu te falei das 3 mãos, entendeu? Então não sei se dá para consegue ver aqui, ó, no palito. Ah, ok. Traz em mim, né, palito? Aqui. Coloca exclusivo que dá trabalho, né, Léo? Então olha só, vocês estão vendo aqui. Aqui, ó, nós temos a conexão conector de painel fêmea, conector de painel macho. XLR, aqui nós temos a conexão de P10, entendeu? Aqui PowerCon de energia azul, PowerCon branco. Ontem eu falei, mas não acabei. Não conecta o branco no azul só. É um sistema para não fazer errado, não tem como. Ele só entra, o branco só entra no branco, o azul no azul. Não, por mais que eu queira, eu nunca vou conseguir conectar. A não ser que eu use toda a força do planeta e arrebente o negócio, mas ele foi feito justamente para isso, quando o cara tentar, falar, opa, não encaixou, está errado. E aqui o SPICON, que é o de energia. Esse sistema aqui, ele facilita na hora de você fazer a montagem, ok? Vou mostrar aqui para... Eu vou conectar a parte de pino aqui, ok? Para facilitar na hora que eu for soldar. Consegue perceber ali, né? Os pinos estão aqui, beleza? Aí agora nós vamos para a parte do cabo, beleza? Vou pegar um cabo aqui até para vocês começar fazendo o tipo do zero mesmo, entendeu? Para falar assim, não tem... Deixa eu ver de tem um aqui, tá aqui. O que acontece? O cabo, ele tá desse jeito aqui, ó. Eu preciso fazer com que as pontas apareçam. Isso aqui é prática, entendeu? Você tem que praticar, tem que ter ferramenta. Olha só, o que normalmente eu faço? Eu venho com alicate de corte, né? Eu circo. Normalmente, com o tempo, você vai aprendendo o tanto que eu preciso. Normalmente, eu preciso disso aqui só para fazer a parte da solda, ok? Eu pego o alicate, o que eu faço? Eu faço um círculo em volta do cabo. E aí eu faço esse movimento aqui, ó. Ok, não fiz forte. O que acontece aqui? Eu tiro a capa dele, ok? Quando eu tiro a capa dele, você vai perceber como é que é a formação. Eu tenho uma malha do lado de fora. Eu tenho esse alumínio aqui dentro, que ele não está aqui por acaso. Qual que é a função do alumínio? O alumínio ajuda a diminuir um pouco de interferência e ele também diminui a questão do aquecimento dentro do cabo, ok? A função dele basicamente essa.
Tem aqui, ó. Eu já cortei. Passa logo o não balanceado também junto. Beleza? Aí aqui é o seguinte, eu tenho... Aí vai de fabricante, tem um que é preto, tem um que é branco, mas eu vou ter sempre no balanceado 2 encapados. Que ou é vermelho e branco, ou é branco e preto, vai ser sempre diferenciada a cor da outra. E eu tenho esse barbantezinho aqui, que na verdade o cara usa ele quando o cabo é feito para fazer o puxar, entendeu? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o alumínio dessa parte. Eu vou cortar também o barbante. Quer subir mais gente? Pode subir. Não tem problema, não. Aí eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um procedimento aqui, né? Eu estava empolgado de mostrar para vocês, mas eu não segui a sequência correta, que é o mais importante. Eu tinha que ter passado primeiro a cama plástica, é o que mais acontece. Às vezes você faz o conector, você solda, termina tudo e você fala, puta merda, esqueci de colocar a capa plástica. Aí você tem que desoldar, ou se você não tiver feito a outra ponta do outro lado, você empurra por aqui. Isso aqui acontece mesmo quando você é experiente, você está naquela coisa tão rápido, a vontade de soldar, de finalizar, que você acaba fazendo isso. Beleza? Então aqui é o seguinte, aqui tá... exatamente. O mordedor, aí tem 2 tipos de mordedor. Aí sim é importante observar. A pergunta dele é uma pergunta importante, entendeu? Ele perguntou se quando que eu coloco o mordedor. Depende. Tem um mordedor que ele abre a lateral. Esse mordedor é um mordedor que abre a lateral. Então eu posso fazer e colocar no final. Normalmente o mordedor lateral eu coloco no final, quando ele tem essa abertura lateral. Quando o mordedor ele não tem essa abertura aqui, você tem que passar ele primeiro e deixar ele dentro do cabo. Apesar que a maioria dos profissionais, quando você pega um conector que o mordedor não tem a lateral, ele faz com alicate, até para facilitar, entendeu? Porque você já tem uma técnica de já estar pegando e fazendo, beleza? Então tá aqui o mordedor. A tampa, nesse tipo de conector, a tampa ela entra depois, ok? Que ela entra por fora, beleza? Ela não precisa estar aqui dentro. Que ela vem de trás. Por que tem que ter essa peça de mordedor? Porque eu entro, eu posso encaixar o pino aqui dentro, né? Eu já vou entrar com o pino encaixado aqui dentro. Só que o que acontece? Se eu não tivesse um mordedor, quando eu fosse plugar na mesa, o que ia acontecer? A mesa ia empurrar ele de volta. Então o mordedor empurra para frente, a mesa empurra de volta, e aí isso é um ponto de física. As forças contrárias iguais acaba fazendo com que ele fique parado, ok? Então, beleza. Então, o mordedor está aqui. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro? Aí, isso aqui tudo é prática e ferramenta, beleza? Se eu não tivesse, eu vou mostrar para você. Se eu tiver ferramenta, eu tenho que tentar desencapar uma pontinha aqui, que a pontinha aqui vai ser soldada, por quê? Porque eu vou soldar só uma pontinha, eu tenho que manter o cabo encapado. Aí é onde entra as ferramentas. Você vai pegar um alicate desse aqui, ó. Ok? Você vai colocar ele bem aqui, ó. Você vai perceber que... Vou botar mais para cá. Ok? Ele já puxou, ó. Com facilidade, entendeu? Porque quando você vai usar... Ou você tem que ter muita prática. Porque se você... Normalmente quando você puxa aqui, ele sai espichando o negócio. Então, às vezes, uma ponta vem junto com a outra, aí vai ficar uma maior, uma menor, porque esse cabo aqui, igual eu te falei, ele movimenta, entendeu? Ou então você acaba puxando e comendo a parte de cobre. Então, é importante ter uma ferramenta como essa que eu estou te falando. É bem prático, ó. Eu abri aqui, coloquei aqui na posição. Né? Aqui, ó, ele tem uma regulagem que eu regulo tanto que eu quero desencapar do fio. Então, eu não tinha regulado antes, mas não tem problema. Aqui, ó. Ele tirou aqui já, ok?
Essa ferramenta já foi cara. Hoje é uma ferramenta de R$ 250, entendeu? Não é brasileira, é uma ferramenta americana, entendeu? Assim, você vê, olha só o quanto que ela é leve. Entendeu? Assim, é uma ferramenta extremamente prática e leve. Vou passar aí para vocês. Enquanto eles vão fazendo a solda de um lado, a gente faz aqui, passa aí para vocês dar uma olhada e volta para a gente fazer o outro lado, ok? Aí eu esqueci de falar uma coisa, mas ainda dá tempo de falar ainda, que eu vou ter que ligar aqui para a gente já fazer o negócio do jeito. Acabei adiantando o processo. É importante, assim, quando você vai com seus cabos, com o seu negócio, a identificação dos seus cabos. Para você saber, pô, eu estou fazendo um trabalho aqui igual eu estou fazendo com o Diegão, ele trouxe os cabos dele, eu trouxe o meu, eu falo, pô, eu tenho que saber qual é o meu, então tem que ter uma marcação. Hoje, normalmente, a gente usa a marcação, a gente usa esse sistema aqui, que a gente chama de termo retrátil, ok? Deixa eu ver se eu tenho um aqui facinho. Que aí ele tem de várias bitolas, que são para vários cabos. Eu acho que eu tenho um aqui já cortado, para facilitar, ok? Eu vou mostrar. Esse é um que a gente usa no microfone. Quer passar aí? É um termo retrátil, ok? Tá. Beleza. Ok. Então é o seguinte, aí eu vou escolher o tamanho que eu quero identificar, beleza? Aqui. Normalmente, o termo retrátil eu tenho que colocar, eu posso colocar, ele depende, se eu quero que ele saia de dentro ou saia de fora, que eu quero que ele fique só do lado de fora, que ele é apenas uma marcação. Acho que o alicate, a gente passou o alicate, né? De corte. Não, o outro, aquele lá. Tá, então beleza. Só para o pessoal ver, que daqui a pouco a gente vai precisar dele de novo. Ok. Aqui, então, assim, você gira, deixa em condições e tal. Então, bora lá. Eu vou fazer o inicial aqui, entendeu? Você tem que estar sempre numa posição confortável, entendeu? Para você fazer, entendeu? Aí, nesse momento aqui, eu vou botar o óculos só para mostrar para vocês. Quem enxergar legal, você vai ver que aqui atrás tem uma numeração em cada pino, ó. Pino 1, pino 2 e pino 3. Na lente não vai ser possível ver, entendeu? Porque o número é muito pequeno, Diego. Não sei se vai conseguir. Não aparece não, é muito pequeno o número. Ok? É pequeno demais, não consegue ver, tanto no caso precisa do óculos. Então é o seguinte, mas o que acontece? Quando você está na montagem, que você está com um pino macho, que isso é uma sequência, de tanto você fazer o cabo, você já memoriza. Quando eu estou com um pino macho, que eu falo que é o espelhamento. O pino 1 está do meu lado direito, o pino 2 está do meu lado esquerdo e o pino 3 é o central. Isso no pino macho. Na fêmea vai estar invertido, ok? Então, eu tenho aqui na sequência da montagem, pino 1, pino 2, pino 3. Tem como ver aqui, né? Ou tem como ver aqui no de cá, ó. Quando você bota aqui, ó, consegue enxergar que todos têm um númerozinho, 1, 2, 3. Então é o seguinte, nas extremidades 1 e 2, no centro 3, ok? Então eu coloquei, conectei aqui, beleza? O plug, não sei se... já. Pega aqui, ó, vou mostrar aqui para ele. Se não conseguir ver, você pode abrir aqui, ó, e mostrar por trás que tal. Então, beleza. Então, o que acontece? Eu vou precisar do ferro de solda e a solda, né? Eu vou estanhar os pinos. Do conector. Deixa eu botar um óculos. Importante. Oi. Aqui assim, tá.
eu senti importante, eu falei ontem, sempre usar com óculos, ok? Porque, igual eu te falei, eu posso... eu falei ontem rapidinho da água, é importante sentir a água porque eu preciso colocar a água nessa esponjinha, né? Ou então ter um pano molhado, porque eu vou estar sempre, quando você solda, o bico do ferro vai ficando, e eu preciso limpar o bico do ferro. Então, bota a esponjinha molhada, o óculos para evitar um acidente, por quê? Porque eu posso, nesse movimento, ter uma sobra de solda e ela bater no meu olho, e aí é problema. Okay. Tá dando aí, Diego? Tá bom? Porque a extensão ficou bem na frente. Tá dando... Não, fala assim, é porque ela tá na frente. Então, beleza, agora sim. Tá? Então, beleza. Não, pode ficar aí. Ok. Esse cabo tá enrolado. Só para cá. Ok. Então eu coloquei solda nos pinos, né? Agora eu vou pegar o cabo. Deixa eu ver onde está. Está aqui o nosso cabo. E eu vou colocar solda. É importante o seguinte, eu vou colocar solda somente na parte descascada. Porque eu não posso derreter a parte plástica, porque o ferro está quente. Ok. Quer tirar? Tá. Então, beleza. E aqui eu vou estanhar agora a parte da malha. Ok, beleza? Então, feito isso, agora eu vou acertar as pontinhas, ok? Eu vou fazer... Tá, beleza, se quiser passar agora, pode desplugar. Cortei as pontinhas, ok? Eu deixei 3 na mesma posição, ok? Se vocês analisarem. Tá, aí é o seguinte, aí, ó, na hora que eu vou fazer a solda, aqui, ó, consegue ver? Tá ok? Aí é o seguinte, para facilitar a solda, eu faço um posicionamento. Qual que é o posicionamento? Quando eu falei desse conector aqui, o que que eu falei? Do meu lado direito está o pino 1, do meu lado esquerdo está o pino 2 e no meio está o pino 3, ok? Então é o seguinte, no pino 1 vai sempre a malha, ok? No pino 2 vai o sinal positivo e no 3 o negativo. Isso é um padrão mundial de cabos balanceados, ok? Por muito tempo tinha controvérsia, alguém queria usar o 3, mas os caras fizeram um congresso e, por bem coletivo de todo mundo, unificaram, beleza? Então eu já posiciono de maneira de que fique essa posição, tá vendo? Ó? Quando eu descer, ó, tá vendo aqui o pino, a malha está do meu lado direito, o positivo já está do meu lado esquerdo, e aqui no meio eu tenho o pino 3, que seria o negativo, beleza? Então, eu vou fazer um aqui para vocês verem. Então, o sistema de solda é igual tipo o sapateiro. O sapateiro ele passa a cola de um lado e do outro lado. Então, aqui eu passo solda de um lado, passo solda do outro, e eu só esquento. Quando eu esquento, ok? A minha mão vai ficar na frente, mas não tem jeito, Diegão. Ok? Beleza? Está soldado. Uma coisa fundamental, que é o segredo do negócio tudo. É normal você ver, às vezes, o cara, quando você não tem a ferramenta e nem nada, você está segurando o plug, que tem pessoas que fazem, fica segurando o plug na mão, começa a esquentar, ele sopra. Soprei, eu prejudiquei. Por quê? Porque eu vou, no processo de soprar, eu estou fazendo com que a solda fique uma solda fria. Ele vai funcionar, só que ele, em determinado momento, ele vai apresentar um problema. Você vai ver muito na eletrônica que fala assim, pô, isso é um problema de solda fria. Ok? Quer fazer uma pergunta? Então não pode soprar, não? Não pode soprar, não. Então eu tô errando há 15 anos já. Entendeu? Porque se você sopra, entendeu?
Porque não pode soprar. Por isso é que tem que ter a ferramenta para você não... O cara sopra porque ele quer que esfrie rápido, entendeu? Só que, na verdade, ele tem um processo mesmo de... É igual o sapateiro, quando ele cola lá, ele deixa ali e fala, ó, tem que ficar um tempo. É o tempo. Então, é o mesmo procedimento. Aqui, eu vou também, ó, soldei o pino 2. O pino, aqui, na verdade, o pino 3, né? Que é o meio. Aí, o pino 2 está na minha esquerda, beleza? Aí, isso aqui tudo é prática, beleza? E é importante entender. É fácil, quando você vem da eletrônica com a experiência, você aprende o seguinte: o pino, quando você faz uma solda que você sopra, a solda boa é quando a solda está brilhando. Ela está brilhando, ela é uma solda boa. Quando ela está fosca, ela é uma solda que caminha para a solda fria. Beleza? Ok? Então, está soldado aqui, Palito. Consegue mostrar aí? Tirar esse óculos, que aí eu não enxergo quando eu estou com esse óculos. Vou botar esse aqui. Ok? Beleza? Então, que é o seguinte, aí agora eu vou colocar o mordedor, beleza? Qual que é a função do mordedor? Ele evita que o pino retraia, volte e também protege onde está feita a conexão com a solda e tudo. Vocês vão perceber isso aqui agora. Olha só. Ele está protegendo, né? E aqui essa parte de baixo, ela vai engatar. Quando eu botar a capa, ela vai ser pressionada pelo fundo, né? Então o que acontece? Esse plug, quando eu vou plugar, a tendência dele é voltar. Quando ele volta, a capa com o mordedor está pressionando, beleza? Aí aqui é o seguinte, vocês vão perceber, não sei se vai conseguir mostrar aqui, ó. Ah, tá ok. E se você perceber aqui tem um recorte, tá vendo? Ó? Dentro ele tem um caminho, que é um trilho. E se você parar para pensar, aqui, ó, ele tem um trilho, por quê? Porque existe uma posição correta. Na hora de encaixar aqui, ele foi feito para encaixar desse jeito. Então ele tem que ficar nessa posição, porque se imagina se ele ficasse torto, então ele não ia encaixar. Então, beleza? Então aqui você vai perceber, ó, que ele tem a posição. Aqui, ó. Aqui, ó. E tanto que ele só encaixa quando eu encontro a posição, beleza. Aí agora eu vou colocar a tampa. Aí, eu botei a tampa, pressionei. Vocês perceberam que o cabo está feito, ó. Ele encaixou perfeitamente. Eu destravei aqui, deixa eu ver se a travinha não está estragada. A travinha aqui não quer deixar ele sair, não. Porque acontece isso às vezes. Então, mas a gente faz com outro só para mostrar, beleza? Mas de qualquer maneira, olha só. Aí, ok, eu tenho um termo agora. Eu vou pegar o soprador, ok? E o soprador não está ligado. Quando você não tem, é que eu falo, produção rica, produção pobre. Quando a produção é pobre, você vai pegar o secador lá da sua mãe, de alguém e tal, e vai, exatamente, ou fita colorida, entendeu? Sei que eu vou esquentando. Para evitar dele quebrar na ponta aqui assim, aí eu espero secar, porque está quente, né? Espero esfriar, na verdade. O que acontece? Isso aqui serve mais hoje, a gente usa mais para a questão da identificação. Quando eu estou num local que eu vou levar cabos para saber que esse cabo é o meu cabo. Tanto que hoje a gente tem usado muito, nos cabos que eu faço o meu particularmente, eu uso esse aqui, ó. Eu vou passar ele para vocês também, um pedacinho aí, ó. Eu uso transparente. Com essa maquininha aqui, eu faço uma etiqueta e eu consigo... Oi? Do azul? Eu faço uma etiqueta
ok? E eu coloco o meu nome lá, o número do cabo, entendeu? Para facilitar, para eu saber que aquele cabo ele é meu, entendeu? E às vezes, porque isso acontece muito, o cara tá lá, ele não é porque ele quer roubar seu cabo nem nada, mas ele acaba levando o cabo, entendeu? Então eu falo, beleza, deixa eu ver se eu... Não, aí ele fica aí para sempre. A não ser se eu desmontar o cabo e eu passar o estilete, eu consigo tirar ele. Deixa eu ver se eu consigo destravar aqui. Beleza, o bicho travou aqui. Quando acontece isso é difícil. Que ele travou por dentro. Deixa eu ver se eu pego uma chave. Beleza? Mas é o seguinte. Então agora eu fiz o lado que tava o plug macho. E agora eu vou... Quem que habilita fazer o do lado da fêmea? Então senta aí. Beleza? Só pegar o óculos. Só tirar isso aqui, porque aqui tem 1 grau, né? Esse óculos aqui é legal, gente, só mostrar para você, quando você vai fazer solda. Esse é um óculos legal, porque esse é um óculos, ele padrão, quando você compra ele assim. E ele te dá a opção, ele vem com esse acessório aqui. Como eu tenho 1 grau para perto, eu fui na ótica e o cara fez uma lente do meu óculos para cá, ele encaixa aqui, entendeu? Porque não adianta eu colocar ele para proteger meu olho, sendo que eu não consigo visualizar. Então o grau do meu óculos está aqui e ele aceita que eu encaixe ele aqui. Tá? O óculos é baratinho, esse óculos aqui ele custa R$80. Aí no caso, quem tem 1 grau vai lá e faz a lente beleza. Tá. Tranquilo? Aí que beleza. Pode sentar aqui, ou tirar aqui, né? Porque você não sei. Pode de repente colocar por cima do seu, porque como você. Apesar que é o seguinte, como ele está de óculos, esse óculos aqui ele é melhor por quê? Porque você vê que ele tem uma aba em cima e lateral, então ele protege completamente. O óculos normal, ele protege, mas ele não é recomendado por quê? Porque ele tem as aberturas, eu posso balançar e acabar passando por uma das aberturas. Você quer fazer com o seu óculos mesmo? Ou quer usar? Que aí eu falo assim, tem a ver que você vai precisar enxergar lá o pino. Você acha que você consegue enxergar? Entendeu? Então, beleza. Só não vamos se acidentar. Tá ok? Aí, beleza. Ele vai fazer o plug fêmea agora do outro lado. Beleza? Tá. Do lado de cá, beleza. Que aí tem a direção de imagem aí, Diegão. Então mostra aí pra galera, você tá abrindo o plug fêmea, ele é a mesma coisa, só que com um pino fêmea. Ele tem um mordedor, ele tem a capa isolante. Aí aqui eu te falei que a gente precisa dessa ferramenta, né, que é para empurrar, ou então a chavinha de fenda, ou então uma ponta de prova, beleza? Esse que todo mundo quis, acho que cabe todo mundo aqui para vir aqui, é tranquilo. Porque é bom que, como o nosso tempo, como diz o cara, o tempo urge, nós não vamos conseguir todo mundo fazer. Tá. Então, beleza? Ele conectou aqui, ó, no conector, beleza? Aí agora nós vamos fazer o cabo. Aí a gente tem uma sequência. O que está faltando primeiro? Cadê a ponta do cabo que tu vai soldar? Primeira ponta. O que eu preciso fazer? Eu quero deixar ele marcado? Quero. Então é o seguinte, eu vou pegar um espaguete. Só para fazer diferente, nós vamos fazer com um vermelho, ok? Aí você passa o espaguete, que ele vai ficar na parte de fora. Eu posso fazer o espaguete saindo lá de dentro, entendeu? Já, mas normalmente não. O espaguete primeiro. Ok? Que ele vai ficar da parte depois da capa. Quando eu coloco o espaguete por dentro, é porque eu quero que ele saia por dentro da capa. Tem gente que monta assim também, que o espaguete já sai daqui de dentro. Beleza? Tá. Beleza? Passou, tá, ok, tá certo. Aí agora, normalmente o que a gente precisa decapar, eu falo que é um dedo. Um dedo, ok? Então, a minha marcação seria mais ou menos isso. Vamos ver agora. Eu te falei, né? Qual que é o segredo? Você aperta sem muita força
e você vai girando o cabo dentro do alicate. Que seria o quê? Eu estou fazendo um cortezinho na capa sem chegar nos fios, ok? Beleza? Aqui, ó, eu posso até apertar mais se eu quiser. Aí agora eu faço esse movimento de puxar, beleza? Faz aí para você ver. Não é, isso aqui não é força, é uma técnica, é um jeito. Você circula, né? Você faz um corte na capa e você puxa. Você vê que tá vendo que ele está fazendo muita força, mas porque o que? Ele é uma técnica, entendeu? Você pode seguir apertando mais, o importante é não mastigar a parte interna, beleza? Ok, ele conseguiu fazer. E importa também não forçar muito, porque senão você acaba com uma malha, que aconteceu com ele aqui. Como a malha fica do lado externo, ele acabou mastigando a parte da malha, beleza? Mas não tem problema, nós estamos aqui aprendendo, né? Então é o seguinte, a malha saiu, você vai enrolar a malha. Beleza? Enrolou a malha todinha. A ideia é enrolar todos os cabelinhos, né, para não deixar nenhum sobrando. Beleza? Aí agora eu vou tirar o alumínio. Beleza? Aí eu puxo o alumínio para o lado, né? Bem para o lado, assim, para o cantinho. Aí eu junto os dois barbantes para um lado também, às vezes para o lado oposto, não tem importância, o lado que você escolher, depois você vai percebendo. E aí agora eu vou cortar, ó, tem um cabelinho bem aqui que eu estou vendo da malha, tá vendo? Então você passa ela para o lado e enrola, entendeu? Ou então você tem a opção de cortar, o ideal não é cortar, mas... Alguma pergunta assim daqui, do momento? Um conector? Você fala... Deixa eu pegar um... Oi? Não, vou pegar deixa eu dar um cabo para você que já está montado, enquanto ele vai fazendo. Só para mostrar que nós estamos fazendo esse tipo de cabo. Aí agora tu vai cortar o alumínio e cortar o barbante. O ideal é cortar bem na pontinha mesmo. Vocês estão conseguindo ver? Tá ok. Beleza? Não se preocupa com a perfeição nesse momento, né? Porque a gente está aprendendo, e igual eu falo, isso aí é prática. Quanto mais você pratica, mais você vai, cada um vai percebendo uma maneira mais fácil de trabalhar, entendeu? Então, igual eu falo, isso, e tem a parte teórica e tem a parte de que cada um se identifica. Então, beleza? Aí agora é importante explicar para vocês essa parte aqui, a gente plugou, agora do lado de cá, vai estar o contrário, entendeu? O pino 1 estava do lado de cá, nesse conector aqui, no macho. Agora, se você olhar, o pino 2, eles são espelhados, então eles vão estar ao contrário um do outro. Você consegue ver aí no pino? Vou passar aqui para cada um olhar, entendeu? Você consegue ver o númerozinho aqui, ó. Então, passa aqui para cada um, ó. Tem um número aqui, tá vendo? Ó? O 3 vai ficar sempre no mesmo lugar. O que muda é a posição do macho para a fêmea desse aqui, ó. Vocês vão ver que é o seguinte, que no pino macho, exatamente, a explicação dela ele espelha porque eles são o contrário, não vai entrar no outro. Nesse conector aqui, você vai olhar, você vai ver que é o seguinte, naquele lado, do meu lado direito, eu estava com pino 1, aqui eu estou com pino 2. Consegue ver aí? Passa para cada um antes dele soldar. Tá, a pergunta dela é uma pergunta ótima. O que acontece? Ela está perguntando, que a dúvida que ela tem que é na hora de soldar, se ela pode soldar aleatoriamente. Não, você não pode soldar aleatoriamente. Que na verdade é o seguinte, quando eu escolho aqui no cabo,
eu tenho uma malha, aí eu posso, aí o padrão mesmo que foi definido, vou ter sempre uma cor clara e uma cor escura, entendeu? No caso aqui, a cor escura, ela vai ser sempre o positivo e a cor clara, encapada, o negativo. Eu te falei, poderia ser branco e preto. Aqui, normalmente, a maioria dos fabricantes adota branco e vermelho e malha. Então, o vermelho é sempre o positivo, o branco o negativo, que é o transparente, e a malha está aqui, que é o terra, ok? Então, o que acontece? Foi definido por convenção que o pino 2 é o pino positivo. Então, se o vermelho é o pino 2, o que acontece? Numa ponta ele tem que estar onde? No 2. Na outra ponta, no 2, porque ele tem que transportar o sinal que a gente chama de ponta a ponta. Na internet, você vai ver que quando você vai fazer cabo de internet, existem 2 cabos chamados ponta a ponta e crossroad, que tem uma inversão. Cada um tem explicação. No áudio não, é tudo sempre ponta a ponta, beleza? Ok? Porque isso foi um problema. Porque antes, por que resolveu unificar? Porque eu tinha fabricantes que colocavam o pino positivo no pino 3 e o outro no 2. Então eu tinha que fazer um cabo trocado. Então esse cabo só servia nesse tipo de conexão. Não, então o cabo tem que ser convencional. Eu preciso pegar um cabo de microfone e ligar qualquer coisa que trabalha com Canon. Então, a pergunta é essa, a resposta é assim. Então, o vermelhinho vai no pino 2, a malha vai no pino 1, então pino 1 de um lado, pino 1 do outro, e o negativo vai no pino 3, 3 de um lado e 3 do outro. Beleza? Dando sequência. Tá, ok? Então, ele preparou aqui, ele já isolou as partes, né? Aí, agora, ele precisa decapar as pontinhas. Entendeu? Aí o seguinte, esse alicate é bem prático, mas você também consegue fazer com isso aqui, desde que ele faça o mesmo processo. Só que ele tem que tomar o cuidado, no começo a gente acha que é força, a gente vai fazendo força e vai puxando o cabo de dentro, a via de dentro do cabo, entendeu? Então é importante a ferramenta porque você encaixou aqui, deu um clique, beleza? Aí é só puxar a tampinha aqui, ó, beleza? Aí na malha não precisa, né? Tu vai fazer só no encapado. Deixa sempre ele do lado para você não mastigar ele junto. Ele na verdade, aí depende da bitola do cabo. Existem maiores, essa aqui é para cabos finos, mas você vai mostrar, tem ela para 6 milímetros, que ela desencapa até um cabo de energia. Vou até mostrar aqui para você daqui a pouco, beleza? Aí aqui é o seguinte, agora você tem mais ou menos, enrola as pontinhas, né, para ficar dele. Cadê a pontinha? Voltou? Ela está aqui. Então nós vamos botar de volta aqui. Beleza? Aí agora, ok, está pronta essa parte. Agora nós vamos colocar a solda no conector, né? Beleza. Pegar o ferro de solda e você vai colocar uma solda. É importante mostrar, esse tipo de conector, ele tem um pino acima dele. Aí todo mundo pergunta sobre esse pino, entendeu? Esse pino, deixa eu ver se eu pegar um aqui para mostrar. Aqui, ó. Vocês conseguem perceber que ele tem um pino aqui em cima? Esse pino seria o seguinte, dependendo do que eu vou ligar, que eu vou energizar, ele é o pino de aterramento de carcaça, ok? Então, às vezes, eu preciso aterrar, dependendo, eu estou tendo um problema de um vazamento de energia e tudo mais, então eu preciso fazer uma solda daqui. Você vai ver 2 nomes, XLR, né, que é o nome mesmo. O pessoal chama muito de Canon, porque uma das primeiras fábricas foi a Canon, então ela ficou famosa, é igual Gillette. Na verdade, todo mundo fala Gillette porque é Gillette, que é lâmina de aço. Mas então, aí só que é o seguinte, é uma convenção. Ele fala, uma é a fêmea, outra é o macho, entendeu? Na hora da conexão. Então, não existe outro nome. Toda vez que o cara te pedir um Canon, ele fala, eu quero um Canon macho e fêmea. Que as duas, uma ponta é macho, outra ponta é fêmea. Ele fala assim, não, eu quero um Canon fêmea, fêmea. Então as duas pontas são fêmeas, eu quero um Canon macho, macho. Porque, às vezes tem a necessidade seguinte, às vezes eu chego com a ponta do cabo, com a distância grande, e chegou lá uma fêmea.
por algum motivo, eu quero conectar com o macho. Então eu posso fazer um adaptador, macho pequeno, ou então já comprar adaptador. Já vende adaptador pronto, que entra o macho e vira o macho. Entendeu? Beleza? Vamos aqui dar uma conferida. Então ele soldou, está feita a solda. Beleza? Agora você vai estanhar essa ponta aqui, ó. Beleza? A preocupação é sempre fazer a solda na parte desencapada, para não queimar a capa do cabo. Poderia ser usada a pistolinha também, entendeu? Que facilitaria. Mas a gente vai aprender, que eu falo, a gente tem que aprender o básico do jeito difícil, aí depois a gente vai tendo evolução, e a gente fala que é engraçado, à medida que a gente vai evoluindo, vai ficando fácil, porque a gente fala, pô, é melhor ter essa ferramenta que faz isso e tal. Mas como a gente aqui está ensinando, nem todo mundo vai ter a ferramenta, né? Então a gente... Mas a pergunta é boa, é possível sim. Eu vou te falar o seguinte, no começo, assim, a gente fala muita coisa assim, eu falo que o brasileiro ele é diferenciado pelo poder de criação e poder de solução, entendeu? E eu vou falar para você, eu já tive problema de eu estar numa situação que o ferro de solda deu problema. Eu peguei um alicate, botei um prego na ponta, botei um isqueiro, esquentei e soldei, entendeu? Por quê? Porque eu precisava resolver aquilo no momento, entendeu? Então, eu sabia que se estiver quente, vai derreter a solda. Então, eu falei, eu fiz um ferro de solda com o quê? Com um alicate, um prego e um isqueiro. Eu botei o prego aqui, fiquei esquentando o prego, fiquei segurando e fiz a solda. Porque eu precisava derreter a solda, entendeu? Não é recomendado, mas às vezes a gente tem situações que a gente tem que dar o resultado, entendeu? É igual quando eu falo assim, às vezes você está numa situação, você tem um fusível, o fusível queimou, e aí naquele momento, à medida que você vai andando, por isso eu ando com muita coisa, porque eu tenho sempre fusível, porque eu sei que eu sempre vou precisar de fusível. Mas no começo, quando eu não tinha o fusível ali, e que eu precisava do fusível, o que eu fazia? Às vezes eu estava ali e falava, cara, velho, se tu fuma, me dá um pedacinho daquele metalzinho que tem dentro da carteira de cigarro, tem uma parte assim de metal que enrola. Eu falei, me dá esse negócio aqui. Eu rasgava ele ali, eu abria o fusível que estava queimado e passava ele aqui assim e funcionava. Funcionava? Era recomendado? Não. Por que não era recomendado? Porque o fusível ele tem uma amperagem, e a amperagem tem a ver com o fio. Então, como eu pegava aquilo lá, eu não sabia se ele estava 5 amperes, 7 amperes ou não, mas como eu precisava fazer funcionar e o equipamento não estava com um problema, ele quebrou por um pico de energia, ele funcionava. Mas por que não é recomendado? Porque se desse outro pico de energia, como a amperagem poderia ser muito maior, o fusível não ia queimar e o equipamento ia dar problema, ok? Pasta de solda, a pasta de solda ela é mais utilizada em componentes, entendeu? É eletrônica mesmo. Até porque eu preciso ter ali que o equipamento... Você vai ver muito o seguinte, a pasta de solda também é usado muito com aquele sistema que eu derreto, às vezes eu preciso soldar um circuito integrado numa placa, é uma pergunta mais de eletrônica, e a placa ela não tem como entrar o componente para eu soldar por baixo, às vezes é por cima, então a pasta ela vai ali, hoje já tem até a solda líquida, você solta a solda e ela vai ficar só onde realmente ela precisa, beleza? Então agora tu vai cortar, alinhar as pontinhas, né? No processo em cima da pergunta que ele fez, no processo de fabricação eletrônica, quando o cara faz uma placa, se é uma indústria manual, vai ter a pessoa lá soldando. Eu boto os componentes de um lado, viro a placa e vou soldando lá, porque a trilha está pelo lado de trás. Se é um sistema que eu falo que é uma produção que tem dinheiro, uma indústria e tal, eu pego essa placa, mergulho dentro do negócio e puxo ela. A solda vai ficar só onde tem que ficar, porque é uma produção em longa escala. O cara não vai ficar botando uma pessoa para soldar 1000 placas. Ele vai ter a pessoa só que vai colocar os componentes, vai ter o robô que vai encaixar os componentes, mergulha na placa, puxa a placa de volta, já está tudo soldado.
Então é a industrialização do processo, beleza? Só para dar uma orientada, tá legal, mas eu falei quanto menorzinho, melhor, ok? Porque a parte que vai entrar ali é bem pequena, tá ok? E essa é importante o seguinte, aqui, ó, a gente precisa ter mais solda aqui, que acabou que a solda ficou mais para lá, então vou dar só uma reforçada aqui para melhorar. É importante tirar sempre o excesso da solda que fica, entendeu? Aí eu falo, tá vendo que aqui já tá, o ferro começou a ficar sujo, segura aqui. Então eu venho aqui, ó, faço isso, o ferro ficou limpinho de novo, né? Tirei o excesso de solda que vai acumulando, beleza? Aí agora você vai posicionar, né? A malha é o pino 1, o pino 2 é o positivo, e o pino 3 é o negativo. Então a gente vai saber sempre o seguinte, o pino 3 vai estar sempre no meio. Então você já pode pegar, para facilitar para você, o pino 3 é o transparente, beleza? Você já pode soldar ele no meio. Normalmente é melhor você entrar com um fio em pé assim, que aí você só vai esquentando e vai descendo ele, entendeu? Que o processo, como eu botei solda numa ponta e solda na outra, na hora que eu esquento, é só eu colocar que ele já soldou. Beleza? Aí aqui é o seguinte, agora a gente vai lembrar o pino 2 e o pino 1. Como é invertido, nós estamos numa fêmea, o pino 2 está do lado de cá, então o vermelho vai do lado direito agora. O pino 2, por convenção, ele foi associado sempre positivo. Isso é importante, essas convenções, eu vou falar enquanto ele está fazendo a parte elétrica. Na parte elétrica foi feita uma convenção mundial, por quê? Porque o cara ligava o cabo e um queria usar o cabo azul como neutro, usava fase, então imagina, eu preciso facilitar o trabalho de quem chega depois. Então se convencionou, até por conta do seguinte, porque normalmente no passado usava o cabo preto como neutro, entendeu? E por causa dessa questão de cores, de negócio, falou assim, não, vamos tirar o cabo preto do neutro. Então hoje no mundo inteiro é usado o cabo azul como neutro, o cabo verde ele é usado como aterramento, e para fase eu posso usar qualquer cor de cabo, menos a verde e a azul, entendeu? Então eu posso usar 3 cabos pretos, eu posso usar um vermelho, um branco e um preto, só eu não posso usar para fase nem azul e nem verde. Por quê? Porque a função do verde é o aterramento, a função do azul é o neutro. Então, isso é na Convenção da Energia Elétrica no mundo inteiro, eles adotaram esse padrão para evitar essa coisa. É importante quando a gente está soldando, a posição que a gente trabalha com ferro de solda, para que quando a gente coloque o ferro, a solda não escorra e solde um pino com o outro. Que acontece muito isso, entendeu? Você acaba jampeando um pino no outro, porque a solda escorre, os pinos são muito próximos. Então é importante o seguinte, a posição ideal é que você venha com o bico do ferro pela frente mesmo, entendeu? E para eu esquentar aqui e descer. Porque quando eu estou com o ferro de lado, a solda pode escorrer por aqui e fazer um curtozinho no outro pino. Então, com a minha prática, eu venho sempre com o ferro na posição frontal do pino, né? E eu venho com o cabo de cima. Por quê? Porque quando eu coloco o ferro de solda aqui, eu esquentei a solda que já está no pino, eu só faço descer a ponta que está com solda e puxo. Beleza? Só conferir aqui para ver como é que está. Ó, aqui, na verdade, a solda dele já deu um problema, que já soltou aqui, tá vendo? Então não soldou legal. Então vamos... Apesar que aqui na situação, como o conector não saiu do outro, atrapalhou. O importante é o seguinte, agora, encosta a solda lá aí. É importante derreter. Aí, beleza. E quando eu descer aqui, ó, agora você pode encostar aí. Olha que o documento dele queima na minha mão. Beleza? Tá bom. É só um pouquinho, é rapidinho. Porque se fica muito tempo, aí derrete a solda toda. Pode encostar de novo que não soldou, não. Isso é importante por quê? Porque se não ficar legal, esse cabo aqui é um cabo que ele vai
dá problema. Tá vendo? Ó, soldou, não ficou uma solda 100%, mas como a gente está mostrando para aprender, beleza? Então agora vamos para a sequência do cabo. Quais são os problemas de solda fria? O problema da solda fria é o seguinte, ela pode... eu estou fazendo... Quando eu estou passando um sinal, no ponto de vista de áudio, você pensa em sinal de áudio. Só que isso aqui é sinal de energia. Eu estou passando milivolts por isso. Então é o seguinte, se a solda não está bem feita, eu vou perder essa posição. Então eu não vou passar a tensão toda. Digamos que eu entrei lá com 0,7 volts, que são 700 milivolts. Eu preciso que do outro lado chegue isso. Se a solda não ficou legal, no ponto de solda, você vai perder energia. Ontem eu expliquei para uma pessoa aqui que me perguntou, na parte de energia elétrica. A maioria dos problemas de energia elétrica é o quê? É quando você vai fazer a conexão, você não aperta o suficiente, então fica uma folga. Na eletrônica existe um fenômeno chamado arco elétrico. O que é arco elétrico? A energia ela quer percorrer. Se eu pego... Não sei se vocês já tiveram a experiência de pegar o polo da bateria e deixar perto, que dá mesmo sem estar conectado às vezes uma faísquinha. Por quê? Porque aquele polo ele quer atrair o outro, porque a energia está aqui, isso aí é a parte que você fala, que entra a parte de química, física, que tem um lance da movimentação. Então ele quer atrair aqui. Então, se eu imagino a situação, se eu tenho uma carga aqui e ela quer passar para cá, se eu tiver encostado, travado, perfeito, vai passar toda a carga. Agora, se tiver folgado ou uma certa distância, vai continuar atraindo. Só que aqui, a força de puxar é tão grande, e aqui também quer, que eu falo assim, os dois querem, né? Então, o que acontece? Vai passar, só que não vai passar o suficiente. Então, isso aqui, nesse processo, acontece um fenômeno, começa a acontecer um aquecimento. Por quê? Porque não está passando tudo como deveria passar, está acontecendo um arco elétrico, então o cabo vai esquentando. Então, imagina numa instalação elétrica, o cabo esquentando, esquentando, vai chegar uma hora que ele vai entrar em chamas. Você vai ver que tem uma posição certinha que ele encaixa aí. No começo é assim mesmo, que a gente está praticando, entendeu? A gente vai aprendendo, e essas são as dificuldades. Aí com a prática no dia a dia, a gente vai percebendo, de repetir, você fala assim, não é mais fácil eu fazer isso, é melhor ter essa ferramenta, entendeu? E você acaba criando as suas ferramentas, seu método, ok? Ele tem que estar encaixado. Ele está vendo que ele não chegou, ele tem que chegar no finalzinho mesmo. Dez minutos, né, Alice? Já sei, já. Nós vamos concluir aqui, a gente vai para o intervalo, né? E a gente volta depois do intervalo com os microfones. Beleza? Ok? Tá, beleza. Você pode te dar uma força aqui. Ok. Ok. Foi fechado o conector. Agora ele vai só posicionar e agora você vai aquecer. Ok? Aí é importante segurar de uma forma que a temperatura não vá para a sua mão, ok? Aqui, ó. Não pode ir demais, porque senão vai derreter e derrete até o cabo. O soprador, ele tem um controle de temperatura, eu tenho duas temperaturas, uma mais forte e outra mais fraca. Beleza. Está concluído, ok? Aí, quando ele termina, parabéns para ele aí, ó. Tá habilitado já a fazer os cabos. Agora é prática, né? Porque esse aqui tem que praticar, praticar, praticar. Beleza? Vai falar alguma coisa, Alice? Então, vamos pro lanche.
Música